Bom, Rodrigo, primeiro eu gostaria de te agradecer aí pela a tua presença, né, e pela tua disposição em contar um pouco sobre o ocorrido, né, na sua vida recentemente. Nós que somos colegas, já nos conhecemos, e quando você me falou, eu fiquei assim surpreso porque não tinha acontecido com pessoas próximas de mim. Nós aqui em Brasília estamos passando por um processo ainda de evolução dessa doença, está caminhando lentamente, graças a Deus, Uhum. mas a gente vê que em São Paulo o negócio já está mais avançado e é a principal, é a capital com mais casos no Brasil. E queria te agradecer por esse momento e pela ajuda que você está dando, não só na entrevista, mas para as pessoas que vão assistir ela e que vão Uhum. entender como é que é um caso real na prática, infelizmente, né? Mas graças a Deus você está aí ileso, está É bem, isso. está aí na chácara, está tudo certo. Eu queria primeiro que você se apresentasse, né, para o público em geral, falasse um pouquinho sobre você, profissionalmente, família, o que você desejar. Bom, meu nome é Rodrigo Puga, eu sou sócio consultor de uma empresa de branding, de uma empresa de gestão de marcas, e tenho uma família, tenho uma esposa, uma filha pequena. É, é uma peculiaridade específica que eu tenho uma esposa que tem duas doenças autoimunes, o que trouxe um pouco mais de ansiedade nesse processo aí na doença, até por conta de uma transmissão para ela, né, por conta desse quadro. E, enfim, vamos lá, vamos contar um pouquinho da história aí. Rodrigo, antes da gente entrar na história, eu queria entender, você é de São Paulo, né? Sou Você de São nasceu em Paulo. São Paulo e mora em São Nascido e Paulo. tô a vida inteira aqui. Como é que está São Paulo, cara? Aqui de Brasília, a gente ouve falar que tem diminuído o isolamento social, que estão acontecendo alguns engarrafamentos, mais movimentação na rua. Como é que você enxerga São Paulo hoje? Eu acho que em determinados momentos eu percebo sim esse aumento de fluxo. Eu tive dois deslocamentos recentes para essa casa que eu estou agora aqui, e percebi algumas pessoas assim passando a utilizar, né, a área de lazer. Tem uma área ali perto da minha casa, que é a Avenida Sumaré, que tem bastante gente caminhando, inclusive pessoas de idade caminhando sem máscara. Quer dizer, eu senti que as pessoas estão começando a ficar um pouco mais intolerantes com essa restrição de deslocamento. Mas ainda você percebe, no geral, em determinados momentos, você percebe esse aumento. Final de semana, Uhum, principalmente quando faz muito sol. uhum, Mas, no geral, se você circular pela cidade, você vai ver que a cidade realmente, perto do que ela é, normalmente, ela está vazia. Você não tem... Eu não vivi nenhum tipo de problema de engarrafamento, está tudo 100% livre, embora tenha um movimento de carro que é pequeno para a cidade. Para São uhum. Paulo é um movimento pequeno. Nesse feriado de Sexta-feira Santa, houve alguma movimentação para a praia, como normalmente os Para moradores? praia, eu não sei te dizer. Para praia, eu escutei algumas informações que, inclusive, o governo estava restringindo o acesso para o litoral nos finais de semana por Uhum, conta do trânsito de pessoas de São Paulo, da capital, para litoral. uhum, Mas eu senti um pouco de aumento no sentido de um pouco mais de deslocamentos e um pouco mais das pessoas querendo fazer alguma coisa de lazer. Então, caminhada, você via que essa avenida, praças ali um pouco mais cheias de gente, e uma coisa muito interessante, quer dizer, muito ruim, né? Porque você aham. via pessoas, inclusive, de idade fazendo isso. Então, Os quer parques dizer, estão fechados, né? os parques estão fechados, mas é que tem uma avenida aqui em Perdizes, né, na região de Perdizes, que tem a Avenida Sumaré, e tem uma ciclofaixa ali grande para as pessoas andarem de bicicleta, fazerem caminhadas, e ali realmente tinha um movimento mais intenso. Beleza. Entrando já na questão da Covid-19, que você pegou, né, passou por esse processo, e pegando o gancho também dessa questão das atividades ao ar livre, eu gostaria de saber quais eram os seus hábitos antes dessa doença, antes mesmo de ela aparecer no cenário nacional, até Uhum. internacional, e depois que ela surgiu, quais foram os seus hábitos de proteção, de cuidados em relação a isso? Perfeito. Bom, eu como consultor, eu viajo bastante, dou aulas, né, costumo atender clientes fora de São Paulo, então meus hábitos são muitas viagens a trabalho,
Uhum. E, né, diante desse começo de pandemia aí, desse início, principalmente no Brasil, a vida estava relativamente normal. Eu tive algumas viagens de trabalho uma semana antes, 2 semanas antes de eu ficar doente. Tive em Fortaleza, tive no interior do Paraná, voltei, estava com as minhas atividades normalmente. E aí foi que eu comecei. Na verdade, o meu caso foi muito no início, né, do Uhum. processo de restrição de deslocamento de pessoas. Então, eu, na verdade, me isolei antes mesmo do governo decretar Uhum. o fechamento das coisas, né? Eu comecei a ter sintomas na segunda-feira, acho que foi dia 16 de março, e logo que eu acordei de manhã, numa segunda-feira, que eu comecei com alguns sintomas meio esquisitos, eu já imediatamente, por conta até do caso da minha esposa e filha pequena em casa, eu imediatamente peguei, fiz uma mala e me isolei numa casa que, por sorte, virou um refúgio, né? Por Uhum. sorte, minha casa é uma casa que tá, né, uma casa de campo, e aí eu acabei vindo para cá antes mesmo de ter o diagnóstico. Nesse mesmo dia eu consegui um pedido médico, por conta desse caso da minha esposa ser um caso mais grave, eu consegui um pedido médico, fiz o exame, e por conta disso eu consegui um resultado de emergência, de urgência mesmo, e no dia seguinte de manhã, no dia 17 pela manhã, eu já tinha o diagnóstico, mas eu já estava totalmente isolado. Então, a partir do meu primeiro sintoma, a primeira coisa que eu fiz foi buscar um isolamento completo, não só da família, mas de qualquer pessoa que possa circular. Eu fiquei 100% do tempo isolado até conseguir, aí mais para frente, ficar livre Foi do bem vírus. rápido, né, esse processo de descoberta da doença. Foi. Por sorte foi bem rápido, Caetano, porque assim, e é muito diferente do que tem acontecido na média das pessoas. As pessoas dificilmente conseguem fazer os exames, elas têm que ter no mínimo alguns sintomas, especialmente o quadro respiratório, que é o mais complexo, complicado, para conseguir justificar fazer o exame e ter um resultado. No meu caso, por conta dessa peculiaridade aqui de família, eu consegui um pedido médico rápido, logo no primeiro dia do meu sintoma, no dia seguinte eu já tinha o resultado. Rodrigo, eu só queria que você repetisse, pelo menos resumisse essa primeira pergunta, porque eu estava com o Rush aqui ligado aqui, não estava com o nome, estava só o nome do Rush. Como é que você identificou que não se tratava de uma gripe normal, né, de um resfriado? Que sintomas que você percebeu que se tratava de algo mais sério? Vamos lá, eu particularmente, eu estou dizendo isso porque os sintomas, até onde eu entendi da doença, eles variam um pouco de pessoa para pessoa, inclusive a intensidade dos sintomas. Mas basicamente eu acordei numa segunda-feira com bastante dor de garganta, com uma indisposição geral, um cansaço, um sintoma relativamente parecido com uma gripe, mas com febre. Eu sinto quando eu estou com febre, eu pus um termômetro, estava com um pouco de febre, eu falei, opa, febre para mim é um sintoma de que tem alguma coisa errada no corpo, né? Hum. Só uma dorzinha de garganta ou só uma dorzinha de cabeça não é tanto, mas a febre me chamou um pouco mais de atenção. E aí eu imediatamente, na dúvida, né, se você não sabe o que você tem, na dúvida eu optei pelo isolamento, né? E aí eu consegui fazer o exame e tive realmente o diagnóstico no dia seguinte. Mas os sintomas em si, depois que... Bom, você já viu o diagnóstico no dia seguinte, então você já teve certeza que se tratava da doença. Eu já Mas tive até certeza. então você poderia ser uma gripe ou um resfriado normal. Até aquele início, Caetano, no momento da doença, poderia ser uma gripe comum, vamos tratar assim. A partir do terceiro ou quarto dia, a piora foi bem intensa, né? Uhum. Então eu passei a ter muito mais intensidade dos sintomas que eu já tinha, dor de cabeça praticamente o tempo todo, febre praticamente o tempo todo. Uhum. Isso eles foram se intensificando muito nos 3 ou 4 dias posteriores. E duraram pelo menos entre 15 e 20 dias. Isso, né, Uhum. intercalando dores de cabeça, febre, náusea. Eu tive vômito, tive um quadro gastrointestinal também complicado. Uhum. E tive sintomas de falta de ar. Essa para mim, quando eu tive esses sintomas, isso mais ou menos pelo sétimo dia, sexto, sétimo dia do diagnóstico, eu tive esse sintoma de cansaço físico, de fadiga,
a partir desse sintoma, aí sim eu fui procurar um hospital para excluir qualquer risco de pneumonia mais grave, tá? Uhum, Antes disso, por mais que os sintomas fossem intensos, as consultas médicas que eu fiz por telefone, né, e a minha esposa estava me assessorando nesse processo, todas elas diziam que não era para eu procurar ajuda médica enquanto eu não tivesse o quadro respiratório. Então, que evitasse procurar o serviço de hospital por conta desse excesso de demanda que eles estão tendo. uhum. Mas os sintomas, para mim, pessoalmente, foram intensos e bastante duradouros. Eu fiquei realmente ruim de 15 até o 17º dia ruim. Então, é uma gripe muito mais intensa, né? Os sintomas são relativamente parecidos, embora o quadro gastrointestinal e náusea não seja comum em gripe, mas eles são muito mais intensos, muito mais persistentes, né? Uma gripe, quando você tem uma gripe normal, em 5, 6 dias você já está trabalhando normal. Eu fiquei completamente inutilizado durante pelo menos uns 20 dias. Eu não conseguia fazer nada. Simplesmente não conseguia fazer nada. Tenso, hein? Bom, além dessa questão dos sintomas, do processo de recuperação, que outras dificuldades te marcaram nesse período, Rodrigo? Eu digo Perfeito, isso em relação à mobilidade, em relação ao isolamento, aos perfeito. hospitais, atendimento, informação, que eu acho que é um ponto que deve Isso. ficar muito latente na cabeça de quem está passando por esse processo. Que Sim. dificuldade você teve? Eu acho que as maiores dificuldades, a primeira delas é a solidão. O Uhum, fato de você estar doente com uhum, uma coisa que você sabe que é grave e sozinho, eu acho que essa é realmente uma questão delicada e preocupante. Você fica realmente preocupado com isso. Embora eu tivesse, né, alguma assistência médica, eu estava me consultando. A minha esposa é da área de saúde, ela não é médica, mas ela, né, conhece um pouco mais, então me deu uhum. bastante assessoria. Esse primeiro problema, mas o principal, o que gera mais risco, mais apreensão, é o fato da doença ser razoavelmente desconhecida. A verdade é que os médicos eles não conhecem a fundo né, os sintomas, eles sabem o que pode variar, eles estão começando a se deparar com o problema. Então, esse desconhecido, o quanto é grave, o quanto tempo leva e algumas informações truncadas, né, isso gera uma apreensão realmente grande, né? Se você olhar, até alguns médicos aqui, o secretário de saúde do estado de São Paulo, Dr. Davi Wipe, teve o problema, né? Uhum. Ele foi contagiado ali, ele teve o diagnóstico um pouco depois de mim. Eu já estava doente quando ele foi para a TV dizer, ó, realmente fiquei doente e tal. Ele falou abertamente que ele teve medo de morrer, porque, de novo, se ele está né, na liderança da Secretaria do Estado de São Paulo, teve receio, quer dizer, e ele é um infectologista, você vê o tamanho do problema. E as Você pessoas realmente. evitou, você evitou buscar informações nas redes sociais ou não? Você continuou a pesquisar sobre o problema? Eu me ative assim, óbvio que você fica vendo notícias, tem uma hora que você começa a ficar cansado disso, porque tem várias informações, Uhum, né, que não conversam entre si, mas eu procurei me fixar muito na opinião do médico que eu estava, né, que eu estava sendo atendido e de outros médicos que eventualmente eu conheço do meu relacionamento pessoal, enfim, e me ative muito mais a isso, né, do que ficar vendo só noticiário que eles, né, enfim, ficam disparando as informações que chegam e às vezes essas informações não são tão verdade assim, né? Depois isso é, é colocado de uma outra maneira por uma outra fonte, enfim. uhum. Mas sim, eu me fixei muito na opinião médica do infectologista que eu estava consultando. Legal. Além da sua família, amigos, e colegas mais próximos, você teve algum apoio psicológico, alguma coisa nesse sentido para superar esse momento de solidão e de enfrentamento da doença? Não, não, para apoio profissional não. Cheguei a considerar a possibilidade em alguns momentos mais difíceis, mas eu estava muito indisposto também, então não Uhum. tinha muito não tive essa iniciativa, mas conversei bastante com muitas pessoas e assim, aí a manifestação de apoio de todo mundo, amigos, clientes, parentes, todo mundo realmente preocupado, porque também né, eu acho que eu fui o primeiro caso de muita gente que eu Ah, comentei, sim, sim, com enfim. certeza. É, E foi bem recente, né? Foi no momento que a doença entrava no país, foi, né? foi Início de exatamente, maio, segunda quinzena de maio, ou exato, de março. de março. Rodrigo, bom, como é que você enxergava a doença antes?
de ser infectado. Durante esse processo, e hoje, que você está completamente curado, como é que você enxerga esse problema da pandemia? Eu acho que assim, antes, inicialmente, como todo mundo, quer dizer, vem alguma coisa ruim por aí que a gente não sabe exatamente o que esperar. Em alguns países realmente já estava muito complicado, como a Itália e a Espanha. Eu tenho até Uhum. amigos na Espanha que comentaram que realmente a situação lá já era muito mais complicada, então tinha esse receio, essa aflição por esse impacto aqui no nosso país em relação à saúde, em relação à economia, em relação a tudo, né? Durante o problema, isso se mostrou para mim uma doença muito mais intensa, muito mais grave, né, do Uhum. que até no período que eu estava vivendo, enfim, opiniões políticas diversas, pessoas achando que era uma doença simples, que era superada facilmente, etc. Não foi isso que eu vivi. Foi uma doença muito mais intensa, muito mais complicada. E depois, hoje, né, estando livre completamente, já com exames negativados, enfim, voltei a conviver com a minha esposa e minha filha depois de 25 dias, eu digo que certamente o maior problema dessa doença é a contaminação, principalmente pelos assintomáticos, né? Existe um percentual grande de pessoas que pegam o vírus, elas não têm sintomas ou sintomas muito, 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 né, tranquilos assim, e essas pessoas contaminam para outras, e é um vírus que é muito contagioso. Então, acho que o grande risco hoje, olhando um certo desconhecimento da medicina em geral, que está estudando, mas que ainda não tem certezas das coisas, e um segundo ponto realmente preocupante, que é a questão da contaminação pelos assintomáticos. Então, por isso, na minha opinião, assim, hoje, categoricamente, eu digo que o isolamento é importante, sim, justamente para evitar novos contágios das pessoas que acham que não têm a doença, E aí você né? está falando de isolamento horizontal e não vertical, seria? Não tem outra alternativa, né, Caetano? Porque assim, a doença não escolhe em quem ela vai se conectar. Ela tem mais riscos em quadros de pessoas que têm doenças complicadas, autoimunes, diabetes, cardíacos, etc. Em idosos também, o índice de mortalidade é muito mais alto, mas a doença por si, ela não escolhe quem ela vai contaminar. Então, ela vai contaminar. Ela pode contaminar uma criança, um adolescente que está achando que está saudável porque está se sentindo bem, e esse adolescente está, né, saindo por aí como se nada tivesse acontecido e contaminando outras pessoas que eventualmente têm que trabalhar ou têm que estar ali no front. Haja visto o próprio sistema de saúde, né? Os profissionais de saúde também se contaminam, porque estão mais expostos, estão andando, estão circulando. Enfim, então, na minha opinião, a questão do isolamento se faz necessário, é complicado porque traz impactos realmente intensos na economia, principalmente as pessoas que, né, que não têm uma renda fixa, que não têm um emprego, um registro. É complicadíssimo, muito, muito, muito complicado. Lamentável que a gente tenha que viver isso, mas é a única solução que eu particularmente vejo para diminuir, né, essa famosa curva que o governo tanto fala, que é isso, porque é uma doença que se contamina muito fácil e não tem jeito, você tem que se isolar, você tem que eliminar qualquer risco de contaminar outras pessoas. Bom, você disse que viajava muito, né, antes de adquirir a doença. Você teria alguma suspeita de onde e como você teria contraído ela, no avião, no voo, no aeroporto, ou isso é uma incógnita? Na verdade, assim, eu tenho uma suspeita de um jantar de família que eu participei. Nesse jantar tinha uma pessoa que já tinha um caso na família do Hum. Covid-19, foi uma das primeiras aí pessoas a ter o problema, mas ela estava totalmente liberada pelos médicos, totalmente assintomática. E aí a gente teve um jantar em família que ali realmente eu acredito que tenha sido o grande ponto, né, o grande ponto X da questão. Até porque os destinos que eu tinha viajado nas 2 semanas anteriores, Uhum. eles eram regiões que não tinham nenhum caso de contaminação, né? O interior do Uhum. Paraná não tinha ninguém, Fortaleza ainda não tinha ninguém. Eu acredito que nesse jantar de família dessa pessoa, né, em contato com essa pessoa. Mas enfim, não dá para dizer, né? A verdade é Não, que a é gente não. só para a gente entender o quanto somos vulneráveis, né, a essa doença, né? Então, um contato com Exatamente. um contato com a Exatamente. E se família, um foi isso, outro, é, né? e se foi isso realmente que eu estou dizendo, que eu acho que foi, a pessoa estava totalmente assintomática.
Então, por isso que eu falo, não adianta você achar que você está livre porque você está se sentindo bem. Não, você Uhum. precisa realmente se isolar Uhum. para não contaminar ninguém. E como é que está a cabeça hoje, Rodrigo? Quando você olha para trás, vendo o que você passou, né? E que tipo de aprendizado você tirou desse episódio? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que agora estou bem melhor, estou mais tranquilo, estou mais calmo, né? Consigo conviver com a minha família, enfim, tô liberado, estou muito mais tranquilo. Realmente foi muito apreensivo para mim, né? Muito sofrido esse período. O que você perguntou? Como eu me sinto e desculpa, Como é que Caetano. está a sua cabeça hoje? Que aprendizado você tirou dessa trajetória aí que você passou? Eu acho que o aprendizado é valorizar, né, os pequenos momentos de alegria, de prazer, né, da vida, porque muitas vezes a gente só dá valor para a saúde quando a gente não tem a saúde, Uhum. né? A gente não costuma valorizar muito isso, então acho que esse é o primeiro ponto, de valorizar a família, de valorizar o trabalho, de valorizar, né, a jornada nossa que a gente vive. E futuro, assim, eu olho para frente, hoje eu me sinto um pouco aflito em relação ao futuro da humanidade, de uma maneira geral, porque eu acho que ninguém sabe ao certo qual é o tamanho do impacto que isso vai ter, não só do ponto de vista de saúde, que é realmente o mais preocupante, porque a gente está falando de pessoas que morrem, né? Então acho que isso é um primeiro fator importantíssimo, e segundo, por conta de todo esse impacto socioeconômico mundial, né? Não estamos falando só do Brasil, a gente está falando de mundo inteiro com isso. Então é um negócio, talvez não, certamente mais preocupante que eu já vivi. E Uhum. acho que toda a sociedade está vivendo, né? Então Uhum. acho que é isso. O momento de aprendizado é valorizar as pequenas coisas, valorizar os momentos, valorizar a família, valorizar o trabalho, valorizar a vida de uma maneira geral. E futuro, bastante apreensão quanto ao impacto que isso tenha no nosso pequeno planeta. Deixa eu te falar, hoje você passou pela doença, não está comprovado se existe contaminação novamente, mas que Isso. cuidado você está tomando hoje? Você permanece mais rigoroso nesses cuidados? Como é que você está trabalhando isso? A única mudança que eu tive foi, ao invés de eu continuar sozinho, porque eu estava Uhum. com uma doença, hoje eu não tô sozinho. Voltei para o meu núcleo familiar, porque realmente o médico me deu alta, ele me liberou depois de 2 exames negativos. E desculpa, perdi a Os pergunta de cuidados que novo, você está Caetano. Você tomando falou. hoje em relação à Ah, doença, em relação ao isolamento, etc. perfeito. A única mudança foi essa. Eu voltei para o convívio da minha família, já que eu não tenho diagnóstico nenhum e a minha família também estava 100% isolada, mas eu permaneço em isolamento. Quer dizer, eu vim de uma casa para outra, de carro fechado, Uhum. e permaneço em total isolamento, até porque, como você mesmo falou, não existe ainda uma comprovação de que eu não posso desenvolver a doença, de que eu não posso pegar de novo. Inclusive o meu médico, ele diz que sim, que eu posso desenvolver um novo quadro da doença, talvez um pouco menos intenso, mas de novo, né? Cada fonte de informação que você vê uma coisa. Então tem um Uhum. médico aqui de São Paulo também, o Dr. Calil, que saiu, que foi infectado. Uhum. Ele deu um depoimento recente aqui na imprensa, né? Acho que num canal aqui de imprensa local, aqui de São Paulo, dizendo que sim, que ele estava imunizado, que isso estava comprovado. Aí você conversa com outros médicos, inclusive com o meu, ele diz que não existe essa comprovação. Então, Uhum. na dúvida, eu não quero desenvolver a doença e não posso correr o risco de trazer essa doença de novo para dentro de casa. Então, eu mantenho, né, totalmente o meu isolamento. A única diferença é que eu agora tô com a família, não tô Uhum. sozinho, mas é essa a única diferença. Agora está menos doloroso, né, cara? Menos doloroso. Deixa eu te falar, só para a gente finalizar, é aquela pergunta clássica, né? As pessoas que não pegaram ainda, as pessoas que estão passando por esse processo e as pessoas, familiares e amigos que conhecem, que são próximos de pessoas que estão passando por esse problema, o que você diria para eles, cara? Olha, eu acho que tem uma preocupação sim, né, eu via muita gente falando: "Não, isso não é nada, isso vai passar, isso é tranquilo", não é tranquilo, não é uma coisa simples, não é à toa que o mundo está parando por conta disso, não é à toa que praticamente todos os governantes mundiais estão realmente preocupados com isso, então não minimizem
essa pandemia, porque realmente é um problema grave e Uhum. em termos de sintomas, realmente não, você percebe na pele a força desse vírus. É um vírus realmente persistente, né, que algumas pessoas desenvolvem sintomas realmente muito intensos. Então, assim, meu recado é não minimizem o problema, tentem se manter em isolamento o máximo que for possível, né, respeitando aí as orientações do governo, né, dos médicos de uma maneira geral, porque é só assim que a gente realmente vai evitar esse aumento e esse colapso, eventualmente esse colapso do sistema de saúde, porque realmente não tem lugar para todo mundo, né? A Uhum. gente tem que ter cuidado e muita responsabilidade, inclusive, com isso, né? A gente tem que pensar muito 2, 3, 4 vezes antes de procurar um serviço médico. Eu só procurei o serviço hospitalar por conta do meu quadro de respiração. Então, a Uhum. orientação médica é essa. Por conta de febre, por conta de dor de cabeça, se isole e mantenha, né, tratamento ali dos sintomas, mas tentem ser responsáveis com os outros, com a população em geral, que vai depender disso, vai depender do serviço de saúde para se curar, principalmente os mais graves, né? Então, Uhum. eu acho que é isso, assim, Caetano. Pô, Rodrigo, muito obrigado, cara. Assim, tua experiência para mim, pessoalmente, eu acho que para a maioria das pessoas, ela vem trazer assim uma na prática, né, como é que funciona isso e trazer aí o que a gente deve fazer, o que não devemos fazer, né? Porque quando a gente está passando pelo problema, a gente entende, né, o que Isso, realmente ele é. E a gente que vê exatamente. pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelos noticiários, opiniões diversas do problema, chega ao ponto de suscitar dúvidas, né, sobre Sim, a gravidade do problema, sobre a permanência do isolamento, enfim, diversas dúvidas que vêm na cabeça da gente. Nada melhor de quem passou por isso para poder dizer, olha, comigo aconteceu assim, né? Se uhum, você vai seguir esse caminho, ok. Pode ser que com você seja completamente diferente, como você pode falou, ser. pode ser Uhum. assintomático, né? Então, isso é muito bom. Bom, Né, mas independente de ser assintomático, né, independente, eu acho que aí o grande ponto é responsabilidade com os outros, né? sim, Por mais que você queira se expor ao risco e você acredite que você não vai ter sintomas e que eventualmente que se você pegar tenha sintomas brandos, é importante você ter a responsabilidade de não trazer isso para o teu núcleo com familiar. Então, se você certeza, quer fazer assim, você quer agir assim, com então fique certeza. sozinho, né? Para não correr o risco para as outras pessoas que realmente podem sofrer bastante com isso, né?